Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. O convite do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, a partir de um convite inicial da URI, Metropolitana Leste. Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo César e eu faço parte da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz. Gostaria só, vamos ver se o áudio está funcionando direitinho. Está tudo certo. E faço parte da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz já há bastante tempo. E é uma gratidão muito grande podermos estar aqui nesta noite, conversando com vocês, de uma forma até um pouco diferente da que estamos habituados, porque não estou vendo o público, né? O público só que está me vendo. Mas eu agradeço de antemão a participação de vocês, a paciência que vão ter daqui para frente, nesses quase 50, 60 minutos. E eu concito a todos agora, neste momento, para buscarmos juntos, levarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, por permitir que possamos estar todos nesta noite, unidos em pensamento, unidos em coração, compactuando energias positivas de amor, de paz, para que tenhamos momentos de bastante interação através das lições maravilhosas do Evangelho de Jesus, ao qual agradecemos esse Mestre amado por tudo que nos tem oferecido desde que aqui na Terra aportou, para nos consolar e nos esclarecer. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nesses momentos. Que assim seja. Então eu gostaria primeiramente de já fazer um link com isso que falamos agora, nesse agradecimento a Jesus, porque o tema de hoje, o Cristo Consolador, ele nos traz algo muito profundo, já de início, porque ele já tem um objetivo grandioso de podermos estar falando sobre o papel da doutrina cristã em relação à consolação dos nossos sofrimentos. Esse próprio capítulo do Evangelho, ele traz para todos nós um alerta, inclusive, sobre qual a necessidade da dor. Já é uma reflexão para cada um de nós. Qual a necessidade da dor na nossa existência física? E como nós poderemos, no caso dela estar ocorrendo com cada um de nós, como nós poderemos buscar uma solução para erradicar essa dor da nossa existência? Porque a gente sabe que nós não somos, nenhum de nós gosta de sofrer, nenhum de nós gosta de ter problemas, dificuldades e dores, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Mas qual a necessidade disso para cada um de nós aqui na Terra, encarnados? E como nós vamos buscar algo para minimizar tudo isso? Então, esse capítulo aqui, o Cristo Consolador, ele vem nos esclarecer, e o Evangelho é muito claro quando Kardec traz tudo isso, porque nós sabemos que a luta na Terra, toda essa luta entre o espírito e a matéria, sobre nós, seres espirituais, momentaneamente envergando um corpo carnal, um corpo físico, em que existem essas lutas constantes, isso aí sempre existiu. E todas essas dificuldades, esses sofrimentos, essas transformações, se nós olharmos a história como um todo, lá, desde muito tempo antes de Cristo,
nós vamos ver que grandes e sucessivas transformações vêm ocorrendo no mundo, tempo após tempo. E que essas transformações, elas são acionadas por equipes espirituais superiores, sempre sob a égide de Jesus, governador do nosso planeta Terra. E essas equipes espirituais superiores são aquelas equipes que fazem parte do contexto responsável pelo nosso orbe terrestre. Cada região, país, existem os seus governadores, existem os seus aqueles espíritos iluminados que trabalham ao lado do Cristo no progresso de cada local, de cada região, de cada país. Foi numa época semelhante à que nós temos vivido ultimamente, onde existe muita falta de amor, muito egoísmo, muita busca pelos prazeres materiais em detrimento dos espirituais. Numa época em que o terreno sempre foi muito árido, muito difícil, foi nessa época em que Jesus esteve entre nós, em que o Cristo, esse Consolador, esteve entre nós. Foi num momento como esse em que a Terra está passando hoje, de muita turbulência, de uma transição grandiosa, em que nós vemos, de um lado, um avanço científico muito grande. A tecnologia tem avançado nos últimos 30, 40 anos assombrosamente. Nos últimos 20, então, nem se fala. Né? Nós, que temos aí já uma caminhada já nessa reencarnação um pouco mais longa e vivenciamos muitas mudanças, percebemos avanços na medicina, nas artes, na ciência, na tecnologia, de uma forma espantosa, muito grande. Só que, ao mesmo tempo em que isso está ocorrendo nesse lado, na parte interior, no lado espiritual, o homem tem afundado muito, porque ele está muito preocupado com esse materialismo, ao qual ele se joga de uma forma desenfreada, utilizando sem equilíbrio algum o sexo, as drogas, consumo extremado, né? o egoísmo desenfreado, tudo isso que está sendo muito comumente difundido nos dias de hoje, chega até a assustar aqueles de nós que ainda nos encontramos um pouco distantes desses desequilíbrios, que buscamos ter uma vida mais equilibrada, mais pautada nos ensinamentos do Evangelho e mais pautados na paz e na busca da melhoria de cada um. Então isso chega até, inclusive, a assustar. Mas esses desajustes todos que a humanidade tem vivido, além da desarmonia do próprio planeta que causa, vem sendo a causa principal também da maioria dos males físicos e espirituais de cada um de nós. Desequilibra-nos intimamente nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e desequilibra o planeta como um todo, propriamente dito. Mas nós já sabemos, e isso sempre foi nos alertado pela doutrina espírita, e também Jesus já falava lá atrás, né? Isso é típico do momento que nós atravessamos. Quando Jesus disse lá atrás, em que haveriam dores e ranger de dentes, prantos e ranger de dentes, né? Então, seria o momento de nós começarmos a reflexionar sobre tudo isso. Porque nós temos que lembrar que, apesar de tudo que tem acontecido, de toda essa desarmonia que já vem há algum tempo ocorrendo no planeta, se tomarmos esse planeta Terra como uma enorme embarcação, a qual nós estamos dentro, embarcados, né? Ela não está à deriva, não é um barco à deriva. Porque o grande condutor das almas, que é nosso divino Mestre Jesus, está no controle, está no leme, trabalhando com toda a força do seu amor. Para quê? Objetivando que atravessemos o mar da vida e cheguemos na outra margem em segurança e com a certeza do dever cumprido. Então, atravessarmos todas essas turbulências, essas tempestades, esses dissabores, essas dificuldades dentro deste barco, nós temos que ter uma consciência de que Deus, que é nosso Pai maior, que sabe cada detalhe de nossas vidas, sabe exatamente o que nós necessitamos
e só quer o bem de cada um de nós, nós podemos ter a certeza de que estamos no caminho correto, de que esse progresso da Terra que está acontecendo nesse momento, essa mudança, faz parte de um planejamento. Porque a marcha do progresso, ela não pode ser tolhida, ela não pode ser sufocada. Porque sempre que existe, e principalmente nesses momentos, né, em que o caráter, de uma forma geral, das pessoas começa a se deprimir, quando a decadência moral invade as famílias, invade a sociedade, invade as nações, né, são nesses momentos em que parece uma turbulência gigantesca e parece que nós estamos caminhando para um poço sem fundo. São nesse momento que as grandes falanges espirituais, sempre sob a égide do Cristo, governador do nosso planeta Terra, elas vêm atuar com uma intensidade maior, para que nós possamos despertar o nosso lado positivo. E de que maneira? Atravessando essas dificuldades que nos aparecem no nosso dia a dia. São dificuldades de toda a ordem que vêm contribuir para que nós comecemos a olhar para dentro de nós. Então vejam, já naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, para o progresso humano já começasse a crescer no planeta Terra, Deus concedeu a permissão para que o espírito mais evoluído que a Terra conheceu estivesse entre nós, encarnasse entre nós. Porque Jesus ele não reencarnou, né? Jesus encarnou. Ele não é deste planeta. Tanto é que ele foi um dos, se não um dos principais, formadores, construtores desse planeta Terra. Esteve à frente de todo o processo de construção. E a primeira vinda para ele como encarnado foi há 2000 anos atrás, né? Mais precisamente 2020 quase. Né? Então foi essa encarnação de Jesus, através da permissão do nosso Pai Celestial, que começou a trazer ensinamentos novos para cada um de nós. Ensinamentos necessários que ocorreram desde o momento do seu nascimento, quando ele vem aparecer para nós em uma manjedoura, trazendo já o primeiro ensinamento para a humanidade, como a nos dizer que a humildade representa a chave que irá abrir todas as portas para todas as virtudes. Né? Então a humildade é que abre a porta para todas as virtudes, e é através dela que tudo se inicia na modificação íntima do homem. E Jesus já vem até nós trazendo este primeiro ensinamento. E aí, a partir daí, a humanidade inteira começa a entrar numa época de maioridade espiritual. A parte mais infantil, inicial, ficou para trás, mais primitiva. E a partir do momento em que Jesus, no alto da montanha, traz para nós o maior código de moral que a humanidade já recebeu, que é o Sermão da Montanha, ele sintetiza nessas frases seu ensinamento maior, que é a lei do amor. Aquilo a que ele se propôs a vir até nós. Então ele traz como se fosse um poema maravilhoso, em plena natureza, no alto de um monte, né, dizendo que sejam bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, em que ele diz que os humildes devem ser bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e por aí vai. Mas eu gostaria de salientar nesse momento, justamente por esse momento desse início, dessa transição, desse momento, início não, mas já estamos há algum tempo, mas nesse momento mais crítico que estamos passando, que faz parte do processo de transição do planeta, quando no Sermão da Montanha Jesus diz lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então nós veja, o que significa esses mansos e pacíficos? Aqueles de nós que tenhamos mansuetude no coração, pacificidade, porque ser pacífico não é ser acomodado, não é ser passivo, é ser pacificador, promover a paz, é externar para dentro e para fora de nós sentimentos de paz, de passividade, de pacificação, aliás, para que possamos gradativamente ir contaminando positivamente, ou melhor, influenciando positivamente aqueles que nos rodeiam com mansuetude e pacificação. Porque herdarão a terra. Por quê? No momento dessa transição planetária,
através das infinitas indas e vindas dos espíritos, do plano espiritual para o plano material e vice-versa, a psicosfera do planeta vai sofrendo alterações através da mudança de cada um de nós, que formamos todo esse planeta, e gradativamente aqueles que vão retornando à Terra numa nova encarnação já deverão ser espíritos mais compatíveis com o caráter mais evoluído do planeta, já num passo para um planeta de regeneração. E isso é tão importante que Gandhi veio a dizer que se de todos os ensinamentos do Cristo ficasse apenas o Sermão da Montanha, nós teríamos condições de pautar a nossa conduta, a nossa vida terrena aqui no planeta Terra, dentro dos mais excelsos parâmetros, para nos relacionarmos bem em sociedade, sem ficarmos dependentes excessivamente de leis. Então isso nos dá uma esperança muito forte para o futuro. E o que é a esperança nesse caso? Seria o que? A consolação dos aflitos, amiga dos desventurados. A esperança que Jesus nos traz é uma mensageira de todas as suas promessas, trazendo a mensagem de um futuro promissor, de um futuro melhor. Quando ele esteve lá no alto daquela montanha, conclamando a todos nós, representados por aquela multidão que o cercava, para a conquista do reino dos céus, através de um trabalho de resignação, de misericórdia, através de uma higiene de nossos corações, para que pudéssemos assim caminhar em direção a Deus, nosso Pai. Então Jesus vem nos mostrar que devemos estar confiantes, devemos ter fé no futuro, confiança na justiça de Deus. E agindo assim, nós teremos condições necessárias para abrandar as nossas dificuldades, as dificuldades, os obstáculos que a vida apresenta para cada um de nós. Porque se o desespero bate à nossa porta, se nós nos deixamos dominar por ele, falta-nos ainda alicerçarmos dentro de nós a fé divina. Logicamente que isso é um processo gradativo, porque a fé é algo que vai se desenvolvendo dentro de cada um de nós no dia a dia. Nós vamos ver como isso acontece. É uma pena a gente não poder trabalhar aqui com gráficos e com slides, porque existe um fluxograma muito interessante que nos induz ao raciocínio melhor de como isso pode ocorrer. Mas nós vamos buscar trabalhar em forma de palavras para nós entendermos que essa busca constante da fé, ela tem um início, ela tem que ser trabalhada constantemente dentro de nós para que nós atinjamos um patamar evolutivo no futuro compatível com aquilo que nós desejamos para cada um de nós nesse progresso evolutivo. Mas nós temos também que entender um outro fato, que é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos em colocar a fé quando tem alguma dificuldade, algum sofrimento à nossa frente. E nós, às vezes, ficamos, muitas vezes, receosos, temerosos em relação a determinados fatos, até com certos medos. Isso é uma coisa natural do ser humano. O medo faz parte, porque nós estamos inclusos nas leis universais, e a lei de conservação é uma das leis divinas, e o instinto de conservação que todos temos, em maior ou menor grau, ele faz com que nós tenhamos um certo temor em relação a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam. Então é algo natural, mas é importante que nós vejamos que isto é uma maneira de nós buscarmos trabalhar dentro de nós a conquista da fé, sempre mentalizando um futuro melhor. Mas que se alguma coisa não acontece como a contento para nós, se nós não conseguimos atingir aquilo que almejamos em determinado momento, seja ele em relação a nós mesmos, seja ele em relação a alguma dificuldade de ordem física ou moral, ou relação a algum familiar, um ente querido, e de repente pode vir um desespero,
é muito importante nós nos lembrarmos que isso aí faz parte do nosso exercício de viver, exercício de desenvolvermos a paciência, a tolerância, a calma, né? Enfim, de sabermos que devemos aguardar um momento propício para que alguma coisa aconteça, porque nem sempre aquilo que nós estamos buscando pode nos trazer uma felicidade naquele momento, porque tudo tem o um momento oportuno. Né? Jesus já falou, não cai uma folha sequer da árvore sem que seja da vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós temos que confiar realmente naquilo que Deus envia para cada um de nós, através das suas leis perfeitas que regem esse universo. Que o nosso dia a dia, a nossa vivência, as coisas boas e as coisas que na nossa ótica, às vezes, muitas vezes é muito restrita, muito limitada, nós entendemos como coisas ruins, quando na verdade não são, né? Tudo que nos chega é bom, porque tudo nos engrandece, tudo nos impulsiona para uma modificação, para uma reflexão e para um crescimento espiritual. Né? Então, Jesus traz para nós no Evangelho, quando ele fala da fé, e Kardec nos traz isso muito forte também, em que consta lá no capítulo 11, lá no item 12, que fala sobre a fé, em que ele diz ali, ó, vamos pegar aqui no Evangelho, ora, não cresceremos sem o esforço necessário para tal. Por isso, o nosso trabalho continuado, sustentado por essa certeza de um futuro promissor, mesmo no mundo invisível, faz com que obremos e verifiquemos que, ao lado do amparo divino, o nosso esforço tem que ser levado em consideração. Então, veja, tudo aquilo que acontece, né, nós temos que ter certeza, ter essa fé, mas lembrarmos de que temos que sustentar tudo isso naquela certeza de um futuro promissor, na certeza de que um tempo melhor aguarda cada um de nós. E com essa certeza de um mundo invisível, a certeza da imortalidade da alma que temos dentro de nós, a certeza de que nós estamos nesse planeta para progredirmos, para melhorarmos, para aprendermos através de erros, de dificuldades, de problemas de toda ordem, né? Às vezes, inclusive, de provas e de expiações, tanto pessoais quanto coletivas, trazer essa força interior para que nós possamos exercer o trabalho continuado na busca dessa melhoria, buscando uma solução para os problemas que nos aparecem, seja individual, seja coletivo. E esse trabalho incessante, buscando a melhoria, buscando o bem, ele vai nos alicerçando, vai nos fazendo ter uma base muito mais forte, mais sólida para o nosso crescimento. Então, tudo isso é levado em consideração. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazendo hoje vai sendo plantado, vai sendo semeado para a nossa colheita no futuro. De cada um de nós depende individualmente o nosso futuro. Hoje estamos vivenciando aquilo, estamos colhendo aquilo que nós plantamos em um passado. Se a gente pegar lá no Evangelho, no capítulo que fala das bem-aventurados os aflitos, em que fala da justiça das aflições, né, e fala da justiça das leis divinas e das leis humanas, fala muito bem ali sobre os problemas, as dificuldades que enfrentamos com base naquilo que nós mesmos semeamos nessa existência. Mas também fala de causas anteriores das aflições, que muitas vezes estão em algumas encarnações anteriores, se não na última ou em algumas outras, em que semeamos algo negativo ou não pautamos a nossa vida dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e a colheita está sendo vinda para nós. Né? A cada um segundo suas obras, já nos disse, já está lá no Evangelho de Jesus. Então nós vemos aí, nessas frases que constam no Evangelho, que Jesus sempre colocou como imprescindível a fé nesses ensinamentos dele. E Kardec nos traz muito claro esse assunto quando ele coloca como uma condição essencial para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual. E os obstáculos, as dificuldades, os reveses, eles fazem parte das nossas vidas. Mas eles estão no nosso caminho com um objetivo.
Não é simplesmente, porque não é um objetivo nós sofrermos. O sofrimento é uma consequência de atos praticados por nós. Mas eles chegam para nos convocar a uma mudança íntima, uma mudança de postura, através de um esforço em nos melhorarmos, para que nós possamos gradativamente atingirmos degraus evolutivos maiores, mais altos na nossa caminhada. E a fé nesse futuro, ela vai se descortinando à nossa frente, por isso que a gente diz que ela é gradativa. Ela vai se descortinando, principalmente nos momentos como esse de transição, como uma condição para atravessarmos as dificuldades, as marés que estão no nosso caminho, as tempestades que estão aí, né? E atingirmos o porto seguro que está lá do outro lado da margem. Sempre nessa embarcação guiada por Mestre Jesus, pelos ensinamentos desse grande condutor. Então, é imprescindível que tenhamos a fé, mas é uma fé que deve ser raciocinada, uma fé que deve ser consciente, firmar-se na capacidade da lógica e da razão, e não a fé cega, sem compreensão, sem entendimento e sem lógica. Por isso que eu estava falando até daquele fluxograma, que naquele fluxograma ficaria muito tranquilo de entender, mas vamos lá, vamos tentar colocar de uma forma em palavras, que a fé, quando nós temos uma consciência dessa fé, e como é que a gente tem consciência da fé? Quando a gente passa por determinadas experiências, né? Quando nós passamos por alguma coisa de dificuldade muito grande e passa um determinado tempo em nossa vida e um outro fato semelhante ou parecido com aquele ocorre novamente, a força para superarmos aquele era muito maior, porque já nós tivemos uma experiência em relação a isso. E nesse caso, a fé já tem uma consciência maior em relação a determinado fato. Então ela dá essa ciência, consciência, termos a ciência daquilo, com a ciência desse conhecimento que nós afirmamos. Ela faz com que a gente desperte, ela traz um sentimento de despertamento, de felicitação por estarmos conhecendo, tendo a ciência de determinado fato, porque já obtivemos aquilo em momentos anteriores. E essa libertação, ela vai despertar dentro de cada um de nós os sentimentos da humildade. Porque nós já sabemos da dificuldade, já passamos por determinados momentos, então ela vai despertar essa fé, o sentimento de humildade dentro de nós, vendo, entendendo e compreendendo que nós, como seres da criação, criados por Deus nosso Pai, com destino à perfeição, criados simples e ignorantes, mas objetivando a perfeição, somos sempre dependentes da misericórdia divina, sempre, de acordo com o que os nossos atos, as nossas atitudes, aquilo que nós promovemos na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos dias de mais alegrias ou menos alegrias, né? Então vai despertar nesses momentos de dificuldade, de momentos às vezes de tristeza, de sofrimento, os sentimentos da humildade. E esse sentimento da humildade é importantíssimo, porque é ele que vai impelir a cada um de nós para o exercício da caridade e ao amor ao próximo. Mas veja, o sentimento de humildade não precisa necessariamente vir através do sofrimento, certo? Não é uma condição sine qua non para isso, mas é o que ocorre na maioria das vezes, né? Não é verdade? Que a gente sente dificuldade, a gente recorre a Deus através da oração, nos colocando numa posição de humildade. E aí nós somos impelidos ao exercício da caridade, ao amor ao próximo, porque se não tivermos a humildade dentro dos corações, como é que nós vamos poder exercer a caridade? Como é que nós vamos poder estender a mão ao nosso próximo? Né? E aí, a partir do exercício da caridade e do amor ao próximo, gradativamente fazendo parte de nossas vidas, começamos a ter um engrandecimento espiritual, cujo objetivo lá no futuro é atingirmos a plenitude, que é o que cada um de nós quer. E nesses momentos de dificuldade, esse Jesus amigo, esse mestre amado, nosso irmão maior, esse Cristo consolador, ele oferece o seu ombro amigo para abrandar essas dificuldades do nosso caminho.
Quando ele diz lá no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis, que eu vos aliviarei. Todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos, que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele continua, e aqui eu vou pegar aqui o Evangelho, para não faltar nenhuma frase, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu vejo que coisa mais linda essa frase de Jesus, que Mateus traz lá nesse capítulo do Evangelho. Então nós vamos ver nessa frase de Jesus que ele é o grande médico das almas. E ele conhece profundamente cada um de nós. Ele nos mostra a terapia recuperadora. Quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados e em sofrimento, que eu vos aliviarei. Mostra a terapia recuperadora, mas ao mesmo tempo ele oferece a terapia libertadora, que é aquela terapia que faz com que nós vamos evitar novos comprometimentos no futuro, através dos seus ensinamentos, através de tudo aquilo que o Jesus vivenciou para nós e trouxe para nós com o seu evangelho. Então, quando Jesus fala para nós que o jugo é leve, a gente tem que entender que todos esses sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, morais, as perdas dos seres amados, ele fala que isso é leve por quê? Porque encontra uma consolação na fé no futuro. Porque tudo tem um motivo de ser, um motivo de acontecer, um momento. Mas que o futuro será muito maravilhoso se conseguirmos superar essas dificuldades com resignação e trabalhando pelas nossas modificações, né? Confiando sempre na justiça divina. É isso que Jesus veio trazer para nós, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aquele de nós que confiamos na justiça divina, que tomamos Jesus como nosso modelo e guia, que tomamos os seus ensinamentos como caminho, como roteiro de nossas vidas, nós vamos perceber que o jugo é leve, que os sofrimentos que passamos, que as dores físicas, que todos os problemas de toda ordem que fazem parte da nossa vida são menos pesados, digamos assim. Né? Nós teríamos condições de suportar muito melhor se tivermos essa fé no futuro, essa concepção de uma justiça divina, de um Deus perfeito, de um Deus Pai, que só quer o melhor para cada um de seus filhos. Mas isso também tem uma relação muito grande com o nosso conhecimento e com a nossa capacidade de entendimento, com base nessa doutrina maravilhosa vinda até nós, da pluralidade dos mundos habitados e da pluralidade das existências, da crença da imortalidade da alma, que fazem parte das bases, dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Juntamente com a existência de Deus e do Espírito. Então, nós com essa consciência de que somos imortais e que temos uma multiplicidade de existências e que tudo aqui é passageiro, isso nos dá uma solidez para podermos ter essa fé, para que podermos ter uma certeza de que tudo passa, de que todos esses momentos passam e são importantes para todos nós, e que estamos todos juntos nesta grande embarcação conduzidos por Jesus. E que, logicamente, todos juntos na mesma embarcação, mas cada um no seu momento, cada um com suas dificuldades de toda ordem, mas que no final das contas, quando chegarmos à outra margem, todos deveremos chegar em condições melhores. Porque aqueles de nós que não esperamos nada além dessa vida, aqueles de nós que duvidamos de algo semelhante, duvidamos de que a existência futura é a existência melhor para cada um de nós, que o nosso futuro será melhor, que o nosso espírito é imortal,
e que as nossas próximas reencarnações serão tanto melhores quanto formos semeando nesta, aqueles que não têm essa consciência, aqueles de nós que ainda duvidamos disso, essas aflições, essas dificuldades, essas dores, têm um peso muito maior sobre os ombros, não tenha dúvida. O jugo leve, né, ele passa a ficar mais pesado. Mas Jesus nos trouxe essa fala que ele é leve, porque ele acolhe a todos. Acolhe a todos. Mas a sua assistência, o seu acolhimento em todos nós e a toda aquela felicidade do futuro prometida depende da observância nossa das leis divinas. O jugo é leve e suave, mas tem uma condição para que estejamos encaixados nesta fala de Jesus, que é seguir as leis de justiça, de amor e de caridade. E para seguirmos as leis de justiça, de amor e caridade, nós temos que promover, primeiramente dentro de nós, para depois começarmos a externar, o cultivo do amor. Esse amor incondicional trazido pelo Mestre Jesus quando veio até nós. E esse cultivo do amor deverá estar sempre sustentado pela oração. Porque daí essa busca em trabalharmos isso dentro de nós, sustentado pela oração, nos trará luz. E essa luz interior, ela tem a capacidade de anular prejuízos que nós mesmos estejamos causando dentro de nós e evitar as novas projeções de sofrimento. E é isso que Jesus fala, quando ele fala: vinde a mim todos que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, através do cultivo do amor, dessa lei de amor trazida por Jesus, esse amor incondicional, esse amor capaz de superar todas as dificuldades. E a base de tudo isso ela vem através da oração. A Joana de Ângeles, ela nos diz que o ser humano ele é o somatório de aspirações e necessidades, mas também ele é o resultado de como se aplica esses recursos de aspirações e de dificuldades, de como se aplica esses recursos para o nosso futuro, porque eles podem tanto nos escravizar quanto nos libertar. E a Joana de Ângeles trata sempre muito bem sobre essa parte do lado positivo e do lado negativo nosso, quando ela fala que todo ser humano tem um lado positivo, que é a luz, e tem um lado negativo, que é a sombra. E que nós temos que escolher o que nós queremos para nós. Mas como todos nós temos o lado negativo, nós temos que buscar dissipar essa sombra, colocando luz, facultando o entendimento das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos assumidos nesta encarnação e que vão favorecer o nosso progresso. Mas se nós não tivermos isto forte dentro de nós, esta compreensão, este comprometimento, para começarmos a colocar luz nessa sombra, nós vamos penetrando cada vez mais na escuridão, porque aí começa a tomar conta de nós o desespero, a angústia, aqueles sofrimentos começam a ficar mais pesados, mais difíceis. Então a existência nossa começa a se tornar um fardo mais pesado, mais difícil para conduzir. Né? Então, nós temos que procurar dissipar essas sombras. Né? E como é que nós dissipamos essas sombras? Como é que a gente vai colocar luz nessas sombras? Sempre através do amor. Porque o amor, ele significa uma conquista emocional superior, é outro patamar. Né? Quando exercitamos o amor, vai ocorrer um rompimento de algo mais denso, de energias mais densas, que estão relacionadas à ignorância. E essa conquista emocional, através da prática do amor, do exercício, da busca por essa prática, desse amor incondicional, aliada à oração, ela vai trabalhar de uma forma muito pontual, diluindo gradativamente determinadas ondas escuras que nos dificultam o entendimento. É por isso que quando nós nos recolhemos intimamente, buscamos a oração numa conexão com o plano espiritual, numa conexão com Deus, buscando nos ligar
até nosso Pai maior, nos momentos de dificuldade e do sofrimento, a impressão que a gente tem, na verdade não é só uma impressão, isto realmente ocorre, as nossas ideias ficam mais aclaradas, uma sensação de paz interior toma conta de nós, uma calma maior toma conta de nós. Logicamente que quando isso é feito de uma forma muito sincera, exercitando a humildade, lembra que nós vimos ali atrás falando sobre a humildade, né, como caminho, né, vindo através da fé. E daí vai diluindo essa densidade que nos aprisiona, essas energias densas, que nós mesmos começamos a criar em torno de nós, quando algo de sofrimento, de dificuldade chega até nós, e nós começamos a entrar em pânico, entrar em desespero, entrar em desânimo, né? Trabalhando energias negativas e vamos cada vez nos afundando mais nas sombras, na escuridão, como diz a Joana de Ângeles. Então temos que, nesse momento, buscar forças, nos reerguermos, o caminho da oração e buscarmos essa conexão com o nosso Pai, para facilitar o nosso entendimento, o nosso raciocínio lógico, que são nos momentos, às vezes, de dificuldade, quando tantas informações negativas nos chegam, é que precisamos passar tudo pelo crivo da razão. Precisamos observar se aquilo que nos chega é algo racional ou não. É algo que possa ser colocado como factível, como verdadeiro, como algo a ser trabalhado, a ser pensado, reflexionado, ou algo a ser descartado que só nos vai causar mais sofrimento, mais pânico. Né? E da mesma forma, na sequência, trabalharmos essas multiplicações sempre as benéficas, exercitando o quê? A distribuição de amor, de, local, de mensagens de otimismo, de esperança, de futuro promissor e próspero. Então, sempre que estamos trabalhando isso, exercendo todas as nossas atitudes através do amor, começamos a ter um sentido muito real da nossa existência. Começamos a perceber realmente que somos seres espirituais envoltos por uma matéria densa material necessária ao nosso processo evolutivo neste planeta. Então nós começamos a ter um sentimento maior de humanidade e começamos gradativamente a nos libertar daquela animalidade, aquele primitivismo que ainda toma conta de nós. Começamos a buscar deixar de lado sentimentos egóicos, sentimentos de orgulho, sentimentos muito de paixões muito materiais, muito terra-terra, paixões mundanas, e começamos a buscar essa modificação interior. Né? Começamos a buscar tirar de nós todas as coisas negativas que ainda prevalecem em nós e começamos a compreender que nós temos que começar a dividir coisas boas com as pessoas, dividir amor, dividir compreensão, dividir tolerância, perdão, todas aquelas virtudes que vieram trazidas por Jesus no seu evangelho quando ele fala da caridade, do amor ao próximo. Então, trabalhando tudo isso, porque todas as vezes em que nós exercitamos amor, distribuímos amor para alguém, é como se um fluxo, como se um tubo de energia ligasse coração a coração. E a energia amorosa que nós distribuímos para alguém, ela vai retornar até nós como energias positivas saturadas de paz, de harmonia. Por isso que nós temos aí aquela sensação de gratidão, aquela sensação gostosa que nós sentimos quando conseguimos auxiliar alguém em algum momento de dificuldade, seja com uma palavra, com um abraço, embora agora esteja um pouco mais restrito, né, com um auxiliar material, ou espiritual, ou moral, com alguém que está em algum momento de sua vida necessitando, carente de algo, de um auxílio maior. Então, nesse momento, quando trabalhamos esse exercício da caridade na sua excelsa virtude, como uma excelsa virtude, que a caridade, na verdade, colocada em ação, a caridade em ação é o próprio amor, né? O exercício da caridade é o próprio amor, é o trabalho no bem, aquele exercício sem esperar nada de retribuição, isso nos traz automaticamente sentimentos, sensações gratificantes. Então nós começamos isso, a gente começa a ver muito nessa época agora, nesses momentos que estamos passando, que muitas pessoas começaram a dividir o quê? Dividir o seu tempo com alguém,
de buscar auxiliar alguém, repartir algo que tem com outras pessoas, compartilhar com nossos irmãos, através do exercício da caridade, coisas boas, sejam elas materiais ou morais, né? Sejam elas palavras, porque às vezes nós estamos confinados por algum motivo e não estamos nesse momento, alguns de nós podendo sequer ir até o lado de fora de nossas casas, mas temos as nossas ferramentas tecnológicas, redes sociais, WhatsApp, Facebook, o telefone, para conversarmos com pessoas, para darmos um alento, uma calma, passarmos uma mensagem de paz, de tranquilidade, né? Sempre sustentada pela fé, pela lógica e pela razão. Né? Então, sempre que nós praticamos essa lei do amor ensinada por Jesus, nós trocamos o egoísmo pela humildade. E através da oração nós começamos a entrar em sintonia com ondas psíquicas superiores. E vamos nos impregnando de energias saturadoras de paz. E é por isso que promove em nós uma alegria enorme de viver. Começa a nos enriquecer espiritualmente. E nós nos sentimos que estamos no caminho correto. Todas as vezes. Ao passo que quando fazemos o caminho oposto, não demora muito, nós percebemos que fugimos do caminho a que nós deveríamos trilhar, aquele caminho ensinado por Jesus. Né? Então, Jesus sempre está aí nos convidando para irmos até Ele, porque seremos aliviados. E ir até Jesus significa o quê? Significa praticarmos os seus ensinamentos. Né? Quando nós vamos até um templo religioso, seja uma casa espírita, seja uma igreja católica, evangélica, batista, qualquer templo religioso, né, cristão, budista, qualquer templo religioso em que nós vamos buscando algo maior, nós temos que colocarmos-nos de corações abertos, pensamentos elevados e buscarmos todos aqueles conhecimentos grandiosos que têm como base as leis universais, as leis divinas, as leis naturais, como base, como rotina de nossa vida. E introjectarmos dentro de nós esses ensinamentos como aqueles que devemos pautar o nosso dia a dia, a nossa rotina de vida. Então, a partir daí, quando nós salientamos que a prática desses ensinos é vital para a nossa saúde espiritual, nós começamos a aprender a ser manso e pacífico. Começamos a aprender a sermos humildes durante o nosso dia a dia, seja profissional, no lado profissional, no ambiente social, no ambiente familiar principalmente, né? Porque aonde estão as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores provas, né? Para o exercício da tolerância, da indulgência, do perdão, né? O exercício da caridade propriamente dita. Né? Por quê? Porque a convivência, e nesses momentos, nesses dias, nesse tempo que nós estamos envolvidos em ambientes reclusos com os nossos familiares, é aí que se faz muito mais importante buscarmos vivenciar os ensinamentos de Jesus para que o nosso convívio familiar possa ocorrer em ambientes da maior forma, maior paz possível dentro de um teto, dentro de quatro paredes, para que possamos trabalhar esses sentimentos aos quais nós viemos comprometidos através do nosso planejamento espiritual na vivência com esses outros seres, sejam nossos filhos, pais, irmãos, cônjuges e outros parentes que convivemos dentro de um mesmo lar. Então, nós passando gradativamente a exercitar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos que recebemos através do Evangelho de Jesus. E aí começaremos a perceber que aquele alívio, aquele consolo que o Cristo nos oferece, que nos promete, começa a chegar até nós. Então, a responsabilidade que Jesus nos exige é simplesmente o aprendizado das leis de Deus. O fardo que ele fala para nós é a prática das leis divinas. Por isso que ele diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então ele traz esse fardo como a prática da lei divina de uma forma suave, de uma forma leve, que é o exercício
do dia a dia nosso, é buscarmos nos modificar intimamente, através do exercício contínuo de colocar dentro de nós mais amor, mais humildade, mais benevolência, mais indulgência, mais tolerância, tudo para com o nosso próximo, né? E a partir desse momento nós começamos a nos melhorar, a nos modificar intimamente. E vamos melhorando o nosso padrão vibracional, vamos entrando em uma paz interior maior e tendo condições de passar pelos momentos de turbulência de uma forma a não deixar que esses tormentos que estão ao nosso entorno atinjam o nosso interior. E ainda, além de tudo, podemos contribuir para uma pacificação no nosso entorno. Segundo aquele mandamento que Jesus colocou, aquela bem-aventurança, em que ele diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então vejam, isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa mudança, da nossa busca íntima. Né? Porque a mensagem de Jesus, desse Cristo Consolador, ela é toda de amor e perdão. E a gente já percebe que ela gradativamente, não é de agora, mas agora vai começar a entrar de uma forma mais forte, mais direta, mais pontual no coração de cada um dos homens, ela vai começar a crescer fortemente. Porque até então nós percebíamos como se fosse um imenso rebanho desgarrado, cada um fazendo a sua religião da forma como melhor lhe conviesse, adaptando as suas necessidades materiais, as suas vaidades, né? dando um excessivo valor às coisas da vida material, aos prazeres materiais, em detrimento dos prazeres espirituais, e começa através dessa igualdade em que algo minúsculo, só possível ser observado pela microscopia eletrônica, vem colocando todos em uma igualdade, porque ninguém de nós tem a percepção do que será os próximos dias para nós. Então, faz-se necessário que essa reforma íntima, que nos trará essa paz, essa confiança que Jesus fala para termos nele, confiar em Deus e confiar nele, trazendo através da sua fala, do seu evangelho, essa felicidade futura, através do nosso aperfeiçoamento, em que nós vamos deixar para trás determinadas posturas, determinadas condutas ainda muito primitivas, e vamos buscar novas maneiras, como humanidade, de nos portarmos neste planeta, de nos portarmos da vida. Né? Porque esse progresso, essa transição, ela vai ocorrer mais rápida ou mais demoradamente, quanto mais rápido nós nos melhorarmos e nos modificarmos. A transição, a modificação do padrão psíquico-energético do planeta, ela começa em cada um de nós. A mudança da nossa sintonia. E é por isso que faz-se necessário, em determinadas épocas, momentos turbulentos para uma transformação que induza o ser humano a essa busca íntima. Jesus jamais nos prometeu soluções fáceis. O próprio consolo dele nunca foi uma acomodação interior. Ele nos traz, sim, a certeza de que ele estará sempre do nosso lado, naqueles momentos difíceis, mas que nós nos dispusermos a arregaçar as mangas e lutar pelo nosso progresso íntimo. Porque mesmo naqueles momentos de dores e sofrimento, ele nos convida, todos nós que sofremos, para irmos até ele, porque ele nos aliviará. Então nós vamos perceber que esse Consolador prometido por Jesus, quando ele fala lá no final da sua caminhada aqui na Terra, quando ele se reúne com os seus apóstolos, ele diz que ele estará indo ao encontro do seu Pai, mas que irá preparar o caminho para todos nós, que é quando Tomé pergunta para ele: Mestre, mas me indique esse caminho que eu também quero ir até ti. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E depois ele fala, na continuidade da sua conversa, ele coloca dizendo que
ele virá, não nos deixarei órfãos, ele fala lá. Eu enviarei, solicitarei, pedirei, rogarei a meu Pai que envie outro Consolador prometido. Envie em meu nome outro Consolador prometido, para que venha relembrar tudo o que eu vos tenha dito e vos trará novos ensinamentos. É isso que Jesus promete. E esse Consolador prometido, no século XIX, né, em 1857 precisamente, com o advindo do Espiritismo, vem nos aclarar a mente. E lá no Evangelho, nesses capítulos, Jesus coloca lá: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, através do Espírito e Verdade, mostrando que veio ali trazer, através desse Consolador prometido, novos ensinamentos e relembrar tudo aquilo que ele sabiamente, ele já sabia, já tinha conhecimento de que seria esquecido, modificado, deturpado pelo tempo e pela maneira com que aqueles seres incumbidos de transmitir, de externar, de exemplificar também e colocar o cristianismo como uma religião, como uma doutrina a ser seguido, porque só no ano de 318 que foi considerado religião oficial, né, mesmo assim ele foi sendo modificado, né, inclusive com grandes guerras, guerras santas, cruzadas, em nome desse cristianismo. Então Jesus sabia que seria deturpado, que seria modificado, e que ele precisaria reviver esses ensinamentos. E aí ele nos envia o Consolador prometido. Então, todos nós que temos essa mensagem do Cristo dentro de nós, né, esse Cristo Consolador, né, que é um facho libertador, como diz Emmanuel, naquela obra Opinião Espírita, de psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, em que vem nos conclamar a um trabalho edificante, as lutas mais íntimas para o nosso aperfeiçoamento moral, e por isso o Espiritismo é tão desafiador para todos nós, por isso que esse Consolador prometido por Jesus é tão desafiador, esse Cristo Consolador, mas ele é também, além de desafiador, ele também é extremamente consolador, porque ele é esclarecedor, ele nos enriquece a alma. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós nos demos as mãos e demos as mãos a Ele para caminharmos passo a passo. Estejamos unindo a Ele para que Ele passe a viver em paz. E vai viver em nós, desculpe. Para que Ele passe a viver em nós, tal como falou Paulo de Tarso, né, quando disse: não mais sou eu que vive aqui, mas é o Cristo quem vive em mim. E é isso que Jesus quer de nós. Né? É isso que ele quer de cada uma de suas ovelhas, nesse imenso rebanho que caminha ainda numa grande parte às cegas desse planeta, que ele quer que passe a colocar seus ensinamentos, a lei do amor, o exercício da caridade e do amor ao próximo dentro de nós. Então nós, que fomos agraciados com a luz divina, libertadora, né? Que fomos agraciados com essa luz do Consolador prometido por Jesus, né? Nós que tanto temos recebido dessa maravilhosa doutrina que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece, precisamos embainhar a espada, como disse Jesus a Pedro, né? Tomarmos a charrua e partirmos para o trabalho na seara do Mestre, né? Porque ele mesmo nos concitou a isso, né? Quando fala: ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele diz a todos nós que os seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua lei de amor, aquela que ele trouxe em nome do Pai que está nos céus, porque ele diz: eu venho em nome de meu Pai que está nos céus. É isso que ele quer que nós sigamos, esse caminho maravilhoso. E para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria trazer uma fala da Joana de Ângeles. Primeiro, uma fala do Emmanuel, né, que a gente tem aqui nesses livros maravilhosos trazidos por Chico Xavier, em que Emmanuel fala assim: ó, nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário
a edificação do porvir. Quando lá fora o mundo se prepara para as lutas mais dolorosas e mais rudes, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina de trabalho, sob a égide do seu divino amor. Então, Emmanuel nos traz isso de uma forma maravilhosa, colocando que essas transformações que estão ocorrendo, e você veja, e isso ele já trouxe lá atrás, que as transformações vêm vindo gradativo. Ela promoverá uma profunda alteração na postura moral da Terra, dentro da escala dos mundos. Sim, porque eles lá atrás já estava sendo feito todo esse trabalho para a modificação, passando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E ele nos diz ali que o Espiritismo deve esclarecer os corações, renovando a personalidade espiritual de todas as criaturas, para que esse futuro, que se aproxima muito rapidamente, seja aquele futuro que nós almejamos, tal como aconteceu com Capela no passado, em que houve essa transformação, essa mudança de estado, mudança na categoria dos mundos. Então, todos aqueles de nós que pudermos compreender a lição de Jesus, a lição do amor, estaremos, através de um processo de seleção natural, tendendo a continuarmos esse planeta de regeneração após, onde deverá se sobrepor o homem espiritual ao homem material. Então, gente, para encerrar, eu vou colocar aqui essa frase da Joana de Ângeles, em que ela fala assim, que nós, estando aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença, e que, unidos uns aos outros, entre os encarnados e também com os desencarnados, sigamos em frente. E ela finaliza colocando assim que Jesus espera, avancemos. Então, meus amigos, queridos irmãos, espero assim ter podido contribuir assim de alguma forma para que possamos refletir sobre esses momentos, reflexionar sobre esse Cristo Consolador que veio até nós, primeiramente há 2000 anos atrás, e depois com os seus ensinamentos redividos, revivenciados, trazidos novamente, sem aquele véu da obscuridade, com novos ensinamentos, de acordo com a capacidade de entendimento nosso, através da grande obra da codificação realizada por Kardec, que possamos, com todos esses ensinamentos que temos, com toda esta base concreta, dessa doutrina filosófica, moral e científica, possamos reflexionar na nossa intimidade o que nós estamos fazendo, o que nós queremos para o nosso futuro, porque as ferramentas estão aí para nós trabalharmos. E é nesses momentos agora de dificuldades, nesses momentos de turbilhão que todos nós estamos passando, é que chega a hora de darmos o nosso testemunho, de vivenciarmos aquilo que nós conhecemos e que nós recebemos de Jesus e que nós temos tão fortemente dentro de nós, na base dessa doutrina raciocinada, dessa doutrina lógica da razão que Kardec trouxe para nós. Então fica aí essa reflexão, fica aí esta mensagem que Jesus já nos trouxe do Consolador Prometido, lá no capítulo 6 do nosso Evangelho, e que sobre a transição também, sobre tudo isso que estamos passando, se alguém quiser ter uma base boa também, entender mais profundamente sobre esse processo, esse relacionamento com o plano espiritual e o plano material, a obra Transição Planetária do Divaldo Franco, em que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda traz uma contribuição gigantesca para todos nós. Digamos, fica aí a dica, para esses momentos, para podermos estudar também esse livro, que ele denota exige de nós um estudo mais aprofundado. Então, que possamos trabalhar isso tudo dentro de nós.
E vamos aproveitando esses momentos também de reflexão para nos lembrarmos de Jesus, que Ele está ao nosso lado continuamente, nos amparando, através dessa grande pleiade de espíritos que está trabalhando junto nesses momentos para que possamos atravessar esse oceano, essas turbulências, essas tempestades, essas marés e chegarmos no planeta de regeneração, chegarmos na outra margem, chegarmos ao final de nossa existência como seres melhores do que quando viemos para cá. É isso que todos nós queremos. Então vamos sempre agradecer essa doutrina maravilhosa que nos dá tanto suporte, tanta base para todos os momentos. Que possamos também ser nós a luz divina, ser nós uma luz, por mais pequenina que sejamos, mas que possamos externar aqueles corações que ainda carecem de uma base, que ainda carecem de paz, de tranquilidade, que se somos nós já esclarecidos nesse determinado ponto, que tenhamos em nossos corações o sentimento de caridade e amor ao próximo, compreendendo aqueles nossos irmãos que ainda se angustiam, que ainda estão em fase de temeridade, de pavor, que possamos ter tolerância para com as atitudes alheias e que possamos, através da compreensão, possamos nos colocar no lado daqueles que ainda buscam uma luz maior, que buscam um porto seguro para si e possamos auxiliar da forma que pudermos, da maneira que pudermos, no momento que pudermos, transmitindo à nossa volta, ao nosso entorno, a paz. Que sejamos nós brandos e pacíficos, para que possamos herdar este planeta como um mundo de regeneração em décadas que não tardarão a chegar. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, uma ótima semana de muita paz nos corações. Que assim seja.